Olá, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso Papo de Economia da ACI, num dia bastante importante, tendo em vista a decisão na noite de ontem do cupom, onde finalmente, depois de mais de um ano com a taxa de juros do Brasil a 13,75, tivemos uma decisão de 0,5% de baixa. Esperava-se, evidentemente, que houvesse essa baixa nessa reunião, mas as apostas eram entre 0,25 e 0,50, sendo 0,25 aquela decisão mais comedida, como até então vinha demonstrando o comportamento dos membros do cupom, né? Na verdade são 9 pessoas, incluindo o presidente Campos Neto, e a decisão foi pelo 0,5%. Só que uma decisão apertada, foi de 5-4, sendo que o voto de Minerva foi justamente do Campos Neto, votando inclusive alinhado com o Galípolo, que é um dos novos membros indicados já pelo governo Lula, pelo então ministro da Fazenda Haddad. E as reações são bastante interessantes, maior parte dos petistas, inclusive aqueles um pouco mais efusivos com as suas críticas ao comportamento do Banco Central, cederam e ficaram bastante felizes, com exceção da cheerleader do caos, também conhecida como Gleisi Hoffmann, que continua vociferando contra o Banco Central. Mas não me parece ser uma voz hoje que tem alguma relevância no cenário. O que mais interessa é que Haddad está cada vez mais forte no governo, tem obtido vitórias bastante importantes. É uma voz moderada, é uma voz que parece manter um alinhamento com o que tem que ser feito, tanto no âmbito fiscal quanto no âmbito monetário, e isso, sem dúvida nenhuma, reflete de forma muito, mas muito positiva para o comportamento da economia no Brasil. Olhando para o comunicado, o que a gente consegue já traduzir? A gente vai conseguir ter um entendimento um pouco mais claro a partir da ata, que vem na semana que vem, mas o comunicado já deixa algumas pistas da manutenção de novas baixas na ordem de 0,5%, que já projetaria para o final de 2023 a taxa de juros abaixo dos 12%. Já se fala, inclusive, abaixo, não só nos 11,75, mas muito mais próximo dos 11. Mas aí começam os movimentos especulativos. Matematicamente falando, a gente fala mais ou menos em 11,75, e se fizermos uma projeção para o final de 2024, que seria o final do mandato do Campos Neto, nós teríamos aí, quem sabe, a taxa de juros abaixo dos 2 dígitos, mais próximo dos 9%, levando para o que se chama de taxa de equilíbrio, ou juro neutro no Brasil. Bom, isso tudo acaba ajudando vários setores, porque esta projeção, e eu já vou mostrar para vocês aqui no juro futuro, porque essa aqui é uma informação bastante importante para que vocês entendam o que significa o impacto no mercado. Uma coisa é onde o Banco Central controla, a taxa de referência, mas o mercado ele já começa a precificar na frente. Então olha só o que acontece. Esse aqui já é o reflexo no pós-cupom, onde a projeção do juro lá no final de 24 já vem para a faixa de 10,42. Como o mercado aqui ele é mais precavido, que ele coloca que a gente chama de gordura de risco nessa precificação, ela ainda está acima dos 10. Mas na prática já se começam a fazer cálculos dela abaixo dos 2 dígitos. Isso aqui na prática ajuda demais setores que necessitam de capital mais intensivo. Nós estamos falando do setor de construção, setor de tecnologia, setor de varejo. O varejo, especialmente, ele vem muito, mas muito machucado nos últimos 2 anos. Então, o varejo também já começa a mostrar reações. E a partir desta nova ordem, então olha só, a gente começa a ter alguns elementos bastante importantes. Tivemos o arcabouço fiscal, que ainda está em tramitação no Congresso, mas mostra alinhamento na questão das contas públicas. Agora nós temos a reforma tributária, que além de tentar trazer uma eficiência no sentido do manicômio fiscal, ele também vai tentar trazer um equilíbrio em relação aos setores. Ainda tem muita discussão pela frente, mas é também uma boa notícia. E o Lira também já ventila a possibilidade de ainda esse ano colocar a reforma administrativa, que também é um ataque às contas públicas. E aí, ao contrário do que muitos imaginavam,
esse novo governo ele começa a alinhar as coisas no sentido da eficiência e no sentido de tornar a economia mais livre, né? Por incrível que possa parecer. Isso são tudo boas notícias para o Brasil. Então, já começa a refletir-se, inclusive, na projeção de PIB, muito ajudado pelo setor agrícola, também a gente sabe disso, mas tudo já caminha para que tenhamos um PIB positivo, tanto já em 2023, já nas projeções de 2024. Então, as coisas começam, né, as melancias vão se ajeitando de forma positiva e talvez tenhamos um segundo semestre bem surpreendente no sentido positivo. Qualquer novidade, eu volto aqui e faço mais um boletim de economia para vocês. Espero vê-los no nosso próximo vídeo. Até lá!